Pessoal do terceiro ano, pessoal do segundo, pessoas que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ou a Universidade Estadual do Maranhão, tá bom? Aqui a gente tem, continuando ainda na linha sobre processo de separação de mistura, a gente tem aqui um novo processo de separação de mistura. Na realidade não é novo, ele não está presente nos livros didáticos de vocês, tá? Não existe nenhum livro didático que venha mostrando para vocês lá no capítulo específico, no capítulozinho do primeiro ano, mostrando lá extração por solvente, tá bom? E é nisso que o Enem cobra. Por quê? Porque o Enem ele vai em busca daquilo que está no dia a dia, que está nas grandes indústrias. E esse processo aqui está, tá? Então o professor ele tem essa necessidade de mostrar para o aluno e o estudante a necessidade de estudar, tá? Buscar tirar dúvidas com o professor. Então aqui eu tenho o processo de separação de mistura que a gente chama de extração por solvente, tá bom? Extração por solvente. Como é que funciona ele? O princípio dele é em cima da polaridade da molécula. Existem moléculas que são polares e existem moléculas que são apolares, tá? O princípio da solubilidade, ela diz o seguinte, que compostos polares só irão se dissolver em compostos que sejam também polares. E diz ainda, compostos apolares só se dissolvem em compostos que sejam também apolares. Tá? Esse é um princípio básico da química, todo mundo deve saber dele para matar grande quantidade de questões no Enem que todo ano cai em cima desse princípio da polaridade, da solubilidade de compostos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, tá bom? Então veja, aqui eu montei, não é, um esquemazinho para nós. Diz o seguinte, ó, eu tenho aqui, né, dentro desse becker aqui, o composto A mais o composto B. O composto B, pela nossa legenda aqui, é a água. E o composto A é um agrotóxico, um pesticida qualquer. Tá? Porque isso aí, pessoal, ocorre principalmente na agropecuária não, na agricultura. Na agricultura ocorre muito isso. As pessoas utilizam muito agrotóxicos, pesticidas para matar algumas pragas e isso aí fica no alimento. Né? Então o que ocorre? Eles vão lá, detectam a presença desse pesticida, desse agrotóxico, detectam a quantidade que ele está em cada alimento, né? E aí vão tentar remover esse agrotóxico, remover esse pesticida. E o que eles utilizam? Eles utilizam o mesmo princípio que a gente está vendo aqui, tá? Na químicazinha básica, químicazinha escolar do nosso dia a dia. Aplicam o mesmo princípio. Então veja, aqui eu tenho o agrotóxico, o pesticida, e o C que eu vou colocar aqui dentro é um solvente que só se mistura com substâncias que não sejam a água. Quando ele diz immiscível, a palavra immiscível você vai ver muito no seu Enem, tá bom? Immiscível quer dizer que não se mistura em água. Immiscível também poderia ser colocado aqui um solvente hidrofóbico, ou seja, a palavra hidrofóbica não tem vontade de se ligar à água. A substância hidrofóbica não tem a necessidade, a vontade de se ligar à água. Um exemplo aqui é a acetonitrila, apesar de que ela é um pouco solúvel em água, mas a acetonitrila ela tem essa característica de não ser muito miscível à água, ela é immiscível, tá bom? Então veja, eu tenho aqui o pesticida, a água, jogo lá o composto que vai fazer a extração. Veja, na hora que eu jogo, o que acontece depois? O A ainda continua com o B, ou seja, o pesticida ainda continua misturado à água, só que eu tenho aqui uma boa quantidade, tá, de pesticida misturado à acetonitrila. Então eu posso sim retirar a acetonitrila e o composto A e separar. E depois pegar essa pequena quantidade aqui de água e de pesticida e fazer o mesmo procedimento, ou seja, colocar em um outro becker e jogar de novo a acetonitrila, até que eu tenha retirado ou todo ou quase todo o pesticida, tá? Repetindo esse procedimento aí. Então esse procedimento no qual um composto só se liga a outro
e não se liga ao terceiro, no caso aqui a água, a gente chama de extração por solvente. Estude, meninozinho, tá? Estude para que você não seja um bodinho lá no Enem, porque o bodinho, ele diz que está estudando, está enganando os pais, está enganando a si mesmo, e chega lá, no outro dia ele diz que deu branco. Na realidade é porque ele ou estudou de forma errada, ou ele não estudou. Esse é o aluno bodinho, tá bom?